Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a correção da parte de RISAE das provas de 2021, 2022, que são o foco de nosso 36º simulado, ok? Sem mais lero-lero, vamos às questões. Lógico que eu faço algumas adaptações e tal, como eu já conversei com vocês. Não mexi muito nessa parte aqui de RISAE, não, tá? Vamos lá. Analise 714, que é da prova de 2021. 714 é a minha numeração dos nossos simulados, né? Analise as proposições abaixo com base no RISAE e, em seguida, assinale a opção correta. Eu venho com a minha caneta mágica e marco o que ele quer, a opção correta, né? Que será dizer quais estão corretas. Olha lá qual é o escopo da pergunta lá no final. Estão corretas apenas, eu vou ter que dizer quais estão corretas. Vamos ver. O oficial de dia deve se apresentar diariamente na Não, o oficial de dia, desculpa, apaga. O oficial, estamos falando de apresentação. O oficial deve se apresentar diariamente, na primeira oportunidade, ao comandante da UEM a que pertença e ao seu chefe imediato. É verdade. Pode ser que o comandante dispense isso, mas, via de regra, é assim que tem que ser, tá? Se ele não dispensar expressamente e você não fizer, você está incorrendo numa transgressão disciplinar. Está prevista essa transgressão. Inciso 2. O militar que empreender qualquer tipo de viagem, ainda que de caráter particular, deverá apresentar-se de acordo com a norma interna da UEM, informando o telefone, o endereço e o endereço onde pode ser localizado. Está certinha. As perguntas aqui dessa prova, dessa questão, desse quesito nessa prova, foi só de apresentação, pelo que nós estamos vendo, né? 3. A apresentação do militar quando no exterior, em missão transitória, com mudança de sede, apaga esse ozinho aí, houve alguns erros de digitação, né? Com mudança de sede ou em missão permanente, deve ser feita ao representante diplomático do Brasil, bem como ao adido militar brasileiro do país de destino. Não, na verdade, é assim, na falta do adido militar aeronáutico, eu devo me apresentar ao adido militar brasileiro. Na falta do adido militar, me apresento ao representante diplomático, tá? Então, vejam, não é um e outro ao outro. É um na falta do outro, tá? Está errada essa. A apresentação fora do horário de expediente é feita ao oficial de dia e, caso o militar possua grau hierárquico superior ao oficial de dia, né? Este comunica a sua chegada, devendo o oficial de dia ir à presença da autoridade tão logo seja possível. Tão logo seja possível, não é assim, não. Isso não é bagunça, não. O oficial de dia, ao tomar conhecimento, deve perguntar se ele quer, se aquela pessoa que chegou, que lhe é superior, quer a presença dele. Tá? Então, não é quando pode ir. Inclusive, eu já fui acionado num sábado, porque uma tenente oficial de dia fez isso com um brigadeiro que era corretíssimo, e falou que, quando tivesse disponível, ia lá conversar com o brigadeiro que chegou no final de semana na OM. Não é isso, não. Você tem que entrar em contato com aquela autoridade e perguntar: quer a minha presença? Estou indo aí. Ah, não quero não. Ah, tá legal. Tá? Então, certa a primeira, certa a segunda, errada a terceira, errada a quarta. É letra alfa. Estão corretas apenas 1 e 2. Vamos ver os artigos, né? 259 vai dizer. Aí eu botei na sequência que apareceram as assertivas, tá? Lembrando sempre disso. Então tem o 259 e depois o 258, tá? É porque eu estou botando na sequência das respostas. Normalmente eu faço assim. 259. O militar deve apresentar-se ainda nas seguintes situações. Inciso 9. Se for oficial, diariamente, na primeira oportunidade, ao comandante da OM e ao seu chefe imediato. Estava certo. 258, parágrafo único. O militar que empreender qualquer tipo de viagem, mesmo particular,
deve apresentar-se de acordo com a norma interna da OM, informando o telefone e endereço onde possa ser localizado. As duas erradas, a terceira e a quarta. 264. A apresentação do militar, quando no exterior, em missão transitória, com mudança de sede ou em missão permanente, deve ser feita ao adido aeronáutico, na falta desse, ao adido militar ou ainda ao representante diplomático, se houver. Tá? É na falta, não é bem como. Estava errada a terceira. A quarta lá é o artigo 262, parágrafo 3º. A apresentação fora do horário de expediente é feita ao oficial de dia. Caso o militar possua grau hierárquico superior ao oficial de dia, este apenas comunica a sua chegada, devendo o oficial de dia consultar se há necessidade da sua presença ou não. Não é, então tá, eu já vou aí quando eu puder. Não, não é isso não. Então, certa a primeira, certa a segunda, errada a terceira, errada a quarta, letra alfa. Tranquila, uma só de apresentação. Agora, uma só de guarnição. 5 assertivas de guarnição. Olha lá, considere guarnição, marque falso ou verdadeiro. Vamos ver qual é a única certa. Qual é a opção que apresenta as alternativas de classificação falso ou verdadeiro correta. Letra alfa. É constituído por ato do comandante da aeronáutica, tá certo? Mediante proposta do CONGAP? Não, né, gente? F de mentira, né? Proposta do Estado-Maior. CONGAP aqui chega a doer o ouvido. Falso. Tem como finalidade estabelecer a unidade de comando para inteligência, é verdade. Segurança e defesa, é verdade. Justiça e disciplina, eu botei justiça, né? Como eu falei, tem alguns erros aqui de digitação. É justiça e disciplina, mas dá para entender. Nada que anule a prova. E polícia judiciária militar e descentralizar, não. A guarnição não descentraliza nada. Se ela pudesse, ela concentrava tudo nela. Inclusive, ela concentra ações de saúde, assistência social e religiosa. F de mentira também na segunda. Pelas respostas, só pode ser a letra A ou a letra delta, né? Vamos ver a terceira que vai definir. O comando da guarnição compete ao oficial da ativa da aeronáutica, preferencialmente o de maior grau hierárquico do efetivo do conjunto das OMs do COMAE e fração, existente em determinada localidade, excluindo deles os oficiais generais do alto comando. Perfeitinha, verdadeira por completo. Hoje em dia, a partir de 2018, e confirmado em 2020, é preferencialmente o de maior grau hierárquico e não precisa ser de determinado quadro, tá? É o de maior grau hierárquico, que não seja do alto comando. Então, é verdade. Agora vimos que a letra alfa é a única resposta, mas vamos dar sequência. A substituição de comandante de guarnição obedece à precedência hierárquica daqueles oficiais da guarnição. Verdade também. As ordens que dizem respeito à guarnição devem ser transmitidas a todas as OMs que a compõem. Tá certo. Vamos ver o restante. Sendo que o oficial de segurança e defesa é o responsável pelo estabelecimento de normas complementares para o serviço de superior de dia, se for ativado. Mentira, é o comandante da guarnição. FFVVF, letra alfa. Vamos aos artigos, né? Tudo de guarnição. Lembrando que o mandamento da pergunta era sobre guarnição. Artigo 375. A guarnição da aeronáutica é constituída por ato do comandante da aeronáutica mediante proposta do EMAE. 376. A constituição de uma guarnição tem como finalidade estabelecer unidade de comando para inteligência, segurança e defesa, justiça e disciplina, polícia judiciária, comunicação social, saúde, assistência social, assistência religiosa, etc. Então, a ideia da guarnição é concentrar e não descentralizar de verdade, tá? Aqui era o artigo que se referia à terceira e à quarta assertiva apresentada lá no falso ou verdadeiro. Ó. 377. O comando de guarnição compete ao oficial da ativa, da aeronáutica, tem que ser da ativa, preferencialmente o de maior grau hierárquico do efetivo do conjunto de organizações
existentes na localidade, excluindo o alto comando. Perfeito. As 4 estrelas, né? Parágrafo único. Do parágrafo único do 377, que era a outra certa. A substituição de comandante de guarnição obedece à precedência hierárquica entre os oficiais prontos na guarnição. O 378 é a introdução da quarta assertiva. Olha lá. As ordens que dizem respeito à guarnição devem ser transmitidas a todas as OMs que a compõem. Estava certa essa parte daquela assertiva lá, né? Mas aí o 380, parágrafo 1º, transforma em errado aquela assertiva. Veja, 380, parágrafo 1º. O comandante da guarnição é o responsável por estabelecer normas complementares para o serviço que trata esse artigo. O artigo 380 trata do serviço de superior de dia à guarnição. Então, FFVVF, letra alfa, é a resposta. Ok? Boa, questão boa. Apesar de se prender a um único tema, o que não é comum no Risaé, normalmente o Risaé ele abre o leque, mas é interessante. A questão 716 e 717, ambas foram da prova de 2002. E eu falei para vocês já numa oportunidade anterior que a prova de 2022, as duas questões de Risaé foram de atribuições. A primeira, dentro da numeração que existia lá, no nosso caso aqui, a 716, fala de atribuição do oficial de dia, e a outra fala de diversos postos, tá? Mas essa aqui fala só do oficial de dia, olha lá. Quanto ao serviço de oficial de dia, é incorreto afirmar, ou seja, está errado afirmar o seguinte, vamos ver o qual que está errado. Os oficiais do quadro de saúde, exceto médicos, podem, dependendo da circunstância, concorrer a essa escala. É verdade. O médico não concorre, mas aqui está dizendo que o médico não concorre. Os outros do quadro de saúde, se não houver ativado na sua OM um serviço daquele quadro de 24 horas, eles concorrerão ao oficial de dia. Está certo. Ele quer a errada. Não é essa. Ao oficial de dia incumbe providenciar alojamento e alimentação para as praças que se apresentarem após expediente, em cumprimento de ordem de serviço ou ordem de missão. Perfeito, certinho, é uma das atribuições dele. Realizar o atendimento médico para os casos de emergência que ocorrem fora do horário de expediente e requisitar os socorros de emergência que se fizerem necessários. Aqui está se referindo às atribuições, tá? Essa expressão está se referindo às atribuições. E veja, realizar o atendimento médico, o oficial de dia vai realizar o atendimento médico, gente? Lógico que não, né? Isso é atribuição do médico de dia. Ele vai providenciar as ações relativas a atender um socorro de emergência fora do expediente, tá certo? Mas ele fazer o atendimento médico, lógico que está errado, né? Não precisaria nem saber sobre as atribuições dele. Ora, o oficial de dia não faz atendimento médico. Então, a letra C está errada. Vamos ver a letra D. O oficial de dia deve fiscalizar o recolhimento de presos e a permanência de detidos nos locais previstos e providenciar a soltura quando para isso estiver autorizado. Certinho. Então, realmente é a letra C, mas não precisava muito conhecimento. Realizar o atendimento médico, gente, presta atenção. Mas onde estão isso, Cláudio? Estão esses dispositivos. Vamos lá no 42. Confirmando que o serviço de oficial de dia é atribuído a tenente e aspirante a oficial de todos os quadros, exceto médico e capelão. Beleza. Então, aquela primeira parte estava certa. E aí, continua, parágrafo único do 42. Os oficiais do demais quadros de saúde não concorrerão ao serviço de oficial de dia se existir ativada na sua OM uma escala de serviço a ser cumprida integralmente no interior da OM específica para o seu quadro. Então, ele só não concorre se tiver essa outra atividade relacionada ao seu quadro. E aí nós entramos agora no artigo 44, que são as atribuições. Lembrando que o oficial de dia é o campeão das atribuições. São 32, ninguém tem mais atribuição do que ele, tá? No nível das praças, o campeão
é o comandante da guarda, mas que não tem as quantidades de atribuições do oficial de dia. Dentre elas, eu cito a do inciso 6, que realmente estava correto lá, providenciar alojamento e alimentação para as praças que se apresentarem após o expediente, cumprimento de ordem de serviço ou ordem de missão. Apresento também a de número 7. Essa daqui era a que ele usou como base para botar a errada lá. Olha lá. Providenciar o atendimento médico e não realizar o atendimento médico, tá? Providenciar o atendimento médico, acionar os órgãos competentes para os casos de emergência que ocorrer fora do expediente. Lembrem, quem realiza o execução de assistência médica de emergência está lá no artigo 60, anota aí. É um médico de dia, tá? Muito bem. Ainda no artigo 44, sobre as incumbências do oficial dia, está lá de número 8, inciso 8. Fiscalizar o recolhimento de presos e permanência de detido nos locais previstos e providenciar sua soltura quando para isso estiver autorizado. Tá bom? Então, realmente, a única que não cabe ao oficial de dia é a letra Charlie. Vamos para outra também de 2022, e assim como eu falei, também de atribuição. Aqui falou de diversos elementos, tá? Mas é interessante. Marque também, ele pede também a única incorreta. Então, das 4, somente uma está errada. Vamos ver qual é. O comandante da guarda, letra alfa, o comandante da guarda deve conferir os presos e detidos sob sua guarda, verificando a apresentação pessoal e as condições físicas desses militares, certinho. O superior de dia, letra brava, é o oficial de serviço responsável pela condução das atividades de segurança e defesa, quando estivermos em condições especiais ou em virtude de exigências peculiares da UEM, quando se exige um oficial com maior experiência e antiguidade. Certinho também. Tá? Então, o superior de dia exerce a condução das atividades de segurança e defesa em situações especiais ou ainda quando exige uma maior maturidade, uma maior experiência desse que coordenará as ações. Tá bom? O oficial de dia, ele coordena as atividades de segurança e defesa nas situações normais. O superior coordena essas atividades em situações especiais e quando se exige uma maior maturidade profissional do cara que vai coordenar essas ações, tá bom? Letra C. O oficial de dia deve supervisionar o responsável pela condução das atividades de segurança e defesa da UEM? Não. É ele que vai conduzir. É ele que vai coordenar, e não ele é o responsável, tá? Então, essa daqui está errada. O oficial dia é o responsável, acabei de falar isso. Vamos ver a letra delta. O serviço de segurança e defesa é atribuído a equipes com efetivos e equipamentos variáveis, destina-se à vigilância, à segurança da OM e à guarda de presos. Está certa também. Então, aqui a única errada é a letra Charlie. Vamos ver os artigos, né? O artigo 30 diz que o comandante da guarda deve cumprir os seguintes eventos. Esse artigo 30, ele não está ainda nas atribuições, não está lá na parte que trata das atribuições. Aqui o artigo 30 está naquele momento em que acabou a cerimônia, a parada diária de entrada de serviço, e cada um vai para o seu local. Lá ele já dá uma atribuição para o comandante da guarda. É artigo 30, inciso 1. Vejam. Receber do seu antecessor as instruções vigentes na presença desse. Conferir os presos e os detidos sob sua guarda, verificando a apresentação pessoal e as condições físicas desses militares. Estava certo. No 34, quando se trata do superior de dia, aqui é o primeiro artigo que entra nas atribuições, ele vai dizer que o superior de dia é o oficial de serviço responsável pela condução das atividades de segurança e defesa em condições especiais ou em virtude de exigências peculiares da OEM. É verdade, quando se espera uma maior maturidade do cara que vai conduzir as ações de segurança e defesa.
O 41, quando ele começa a definir o oficial de dia, ele diz, olha lá, artigo 41, o oficial de dia é o responsável pelas condições de atividade de segurança e defesa da OEM. Fato. Artigo 151, também é verdade. O Serviço de Segurança e Defesa é atribuído a equipes com efetivo e equipamentos variáveis, destinando-se à vigilância e à segurança da OEM e à guarda de presos. Então, o 41 transforma a letra C em errada, dizendo que ele vai supervisionar o responsável. Não, ele é o próprio responsável. Tá? Isso dito, realmente, 717, a única errada é a letra charne. Finalizamos a parte de Risaé. E a próxima parte, agora eu botei direitinho, próxima parte, é a correção das 3 questões de RDAE. Né? Muito que bem. Até a nossa próxima parte, que é especificamente a RDAE do nosso 36º simulado, referente às provas de 2021 e 2022. Até daqui a pouco.